fazer essa noite, amém? Glória a Deus. Antes de você sentar, eu queria contar uma história. Obrigado, gente. Fabrício, fica aí. Eu queria contar uma história para você. Anos atrás, eu perambulava pelas igrejas. E hoje eu consigo olhar e fazer uma reflexão daquilo que eu estava vivendo. Mas quando a gente está vivendo esse momento é muito difícil, porque parece que você não se encontra em nenhum lugar, né? Eu tenho orado, eu tenho falado com Deus. Eu falei: Senhor, me ajuda a ajudar as pessoas. O desejo do meu coração é ajudar você. Sempre foi, sempre vai ser. E eu observo o comportamento das pessoas, né? Acho que todo pastor observa o comportamento das pessoas. Mas eu fico olhando o comportamento das pessoas em todos os momentos. Seja ele durante a ministração, seja como você chega na igreja, seja como você vai embora, os que ficam, os que vão, né? E anos atrás, quando eu comecei a conhecer a palavra, eu também ia para as igrejas com essa expectativa. Eu sei que não é a expectativa de todos, mas eu noto o comportamento das pessoas, como eu disse, e eu vejo a expectativa do povo recebendo a palavra de Deus, sem expectativa nenhuma, zero. As pessoas, elas vão, e eu estou contando a minha história, vou contar a minha história. E eu ia para os locais sem nenhum tipo de expectativa. Na verdade, eu ia porque a Márcia ia. E para que não houvesse nenhum tipo de briga, de aquela coisa, aquele embate, eu simplesmente ia. Eu estava lá de corpo presente. E é muito ruim quando você vai dessa forma, porque na verdade o problema não está na igreja, no pastor, o problema está na gente mesmo. É a gente mesmo que impede a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O Espírito Santo está presente, está em nós, e o desejo do Espírito Santo é nos alcançar. Mas muitas vezes ele é impedido por nós mesmos, porque nós criamos barreiras, nós deixamos as coisas vir na nossa mente, nós deixamos o natural à frente do espiritual, né? Muitas vezes. E com o passar dos anos, isso vai ficando cada vez pior, né? E quanto mais estudo, também fica pior. E eu frequentei várias igrejas, eu fui em várias igrejas. Fui, como eu disse, corpo presente. Fui. E observei várias coisas, vários tipos de pastores, vários tipos de desenvolvimento, né, do culto, vários tipos de palavra, vários tipos de louvores. E durante essa passagem pelas igrejas, como eu disse, eu gosto de observar o comportamento das pessoas. Eu observava a igreja em si, não somente o pastor, não somente o louvor, mas as pessoas. E eu observava nas pessoas uma falta de interesse, muitas vezes. Elas também, a maioria das vezes, estavam lá de corpo presente. E eu comecei a pensar, eu falei: gente, tem finalidade isso aqui para mim? Tem finalidade? Eu vou para a igreja para quê? E eu passando, e os problemas, eles vão aumentando, né? Porque você fica longe de Deus, o problema aumenta. E aí eu fui conhecendo, e a Márcia engravidou do Daniel. Mas ficou grávida do Daniel, e passou o período de gravidez todos, e nós conhecemos o Verbo da Vida. E
Quando eu cheguei no Verbo da Vida, mais uma vez eu estava lá de corpo E eu me lembro quando Daniel nasceu e tudo mais, e eu ia para a igreja com o carrinho e ficava lá no carrinho, com o carrinho lá fora, assim, longe, sem querer me envolver, sem querer participar. Mas tinha uma coisa que para mim foi muito diferente. Muito diferente. Começar pelo pastor Zé Roberto, né? Pastor Zé Roberto, virado no giraia, dando chute, porrada, tiro, porrada e bomba para todo lado. Falei, eita, acho que tem alguma coisa diferente aqui. Mas o que me chamou mais a atenção foram as pessoas. Porque as pessoas, elas respondiam aquilo que era ensinado. E a partir do momento que eu fui deixando, né, que eu fui abrindo os meus ouvidos e fui deixando a palavra entrar, porque aí houve uma permissão da minha parte, né, de começar a ouvir, mesmo que longe, mesmo que sentado no último banco, às vezes nem entrar na igreja, ficar lá fora, do lado de fora, assim, porque tinha uma janela, eu ficava assistindo pela janela, nem entrava. Eu de alguma forma comecei a ser alcançado pela palavra, mas houve uma permissão da minha parte, e à medida que eu fui permitindo isso entrar na minha vida, as coisas elas começaram a se ajustar, a se encaixar. E é interessante que quando você abre os seus ouvidos e permite que o Espírito Santo comece a tratar, os seus olhos começam a se abrir para coisas que você talvez nem tinha dado muita atenção. Você entrava e saía da igreja, entrava e saía da igreja, entrava e saía da igreja, entrava e saía da igreja e nem se atentava muito. Mas aí o Espírito Santo começa a abrir seus olhos e falar assim, tem fundamento naquilo que ele está falando, não tem? Você é um ser pensante, você é inteligente, tem fundamento aquilo que ele está ensinando. E aí a partir do momento que aqueles ensinos começam a fazer fundamento no seu coração, começam a ter sentido no seu coração, você começa a querer dar uma folheada, né? Você fala assim, poxa, eu acho que realmente eu preciso me atentar para isso aqui, eu acho que talvez isso aqui esteja fora, talvez eu precise realmente olhar, né? Talvez eu precise ter um pouco mais de cuidado com a minha esposa, talvez eu precise ter um pouco mais de cuidado com os meus filhos, talvez eu precise ter um pouco mais de cuidado comigo mesmo, talvez eu precise ter um pouco mais de cuidado com Deus, talvez eu precise ter um pouco mais de cuidado com a minha vida financeira, talvez eu precise olhar para algumas coisas. E os ensinos, a palavra, ela foi chegando até mim, e elas foram abrindo os meus olhos para aquilo que era necessário da minha parte mudar, da minha parte. E o primeiro comportamento que eu comecei a corrigir foi entrar na igreja, porque até então eu estava de corpo presente, lembra? E eu comecei a realmente ir e realmente a frequentar, e aí eu tomei uma decisão. Eu falei, gente, então se é para realmente viver isso, então eu vou viver, então eu vou virar a chave e vou caminhar em cima disso. E eu comecei a estudar, fui fazer um rema, e aí diante do rema eu falei, vixe, agora azedou o pé do frango, né? Comecei a enxergar um monte de coisa errada, um monte de coisa bagunçada. Falei, bom, então agora aqui eu preciso mexer, tem que destampar esses lugares aqui, está tudo fedido, eu vou ter que abrir isso aqui, vou ter que dar um jeito. Mas fui eu que abri. Eu vou repetir, fui eu que abri. Não foi o pastor, não foram as pessoas da igreja, não, fui eu. Fui eu que decidi a destampar coisas que estavam podres e que precisavam ser removidas.
E a gente olha, como eu disse, a gente olha o comportamento das pessoas dentro da igreja e parece que as pessoas, elas estão de corpo presente. E eu quero dizer para você essa noite, se você está aqui de corpo presente, você vai ter que destampar a panela uma hora. Não precisa ser aqui não. Não precisa ser aqui não. Pode ser em qualquer lugar, mas que um momento a panela vai ter que ser destampada, vai. Porque a palavra diz, ela fala, que à medida que você ouve a voz do Espírito, para você não endurecer o coração. Então, a palavra está sendo ministrada, e seja aqui, seja qualquer lugar que você for, em que você estiver de corpo presente, em algum momento, a palavra vai fazer sentido ao seu coração. E quando essa palavra fazer sentido ao seu coração, é o momento de você abrir os seus ouvidos e permitir que o Espírito Santo trate coisas no seu coração, porque é salvação para você. Ninguém quer impor nada, sou contra isso, sou contra crente chato, não gosto de crente chato, que fica insistindo. O crente chato vinha pro meu lado, eu já dava, não gosto, ué. Mas o Espírito Santo tratou comigo, e aí não tem jeito, aí não tem como você fugir, não é? E eu percebo, amado, muitas vezes a igreja, de uma forma geral, patinando nisso. Porque as pessoas entram e saem da igreja, elas entram e saem da igreja, elas entram e saem da igreja, de corpo presente. Eu tenho um desejo, eu vou fazer um dia, tenho um desejo. Eu vou deixar todo mundo entrar na igreja e vou fazer o culto ao contrário. Eu vou pregar do fundo para frente. Porque na verdade, quando você está aqui na frente, você está próximo da unção. E quando você está próximo da unção, você está mais susceptível a ser alcançado por ela. Porque o local determina seu comportamento. Quando você se abre, quando você permite que aquele local invada seu coração, sua vida começa a ser mudada. E por vezes, eu fui ouvindo a palavra, fui ouvindo a palavra. Não foi 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não, levou um tempo. Mas esse tempo que foi levado, quando a panela foi destampada, ela nunca mais fechou. Mas as pessoas, elas não querem destampar a panela, elas querem ir e vir para a igreja, ir e vir para a igreja. Elas querem entrar e sair, e elas não querem mais se comprometer a ouvir a voz do Espírito Santo. E hoje à tarde eu estava na minha casa orando, eu falei: Senhor, me ajuda a ajudar as pessoas, me ajuda de alguma forma ensinar a Tua palavra, para que elas possam se atentar àquilo que está acontecendo. O reino do Espírito é real, gente. Deus não brinca de ser Deus, e diabo não brinca de ser diabo. E nós não podemos brincar de ser crente. Crente alegre, divertido, a gente pula, canta, dança,
nós precisamos deixar que o Espírito Santo destampe a panela. Não fique de corpo presente. Não fique de corpo presente. E nem deixe que as coisas naturais te atrapalhem de receber. Você deveria sentar mais na frente possível. No fundo tem muito tumulto. Quanto mais na frente, mais atento você vai estar. Ontem eu estava lá no simpósio. E eu estava lá no fundo, lá com o pessoal, lá no fundo, lá atrás. Aí a Sabrina me mandou mensagem. Falou: pastor, cadê o senhor? Eu falei: estou aqui no fundo. Cheguei atrasado, estou aqui no fundo. Eu falei: tem um lugar aqui. Eu falei: daqui a pouco eu vou. E eu lá no fundo, o povo conversando, a zoeira, um monte de gente passando para cima, para baixo, para cima, para baixo. O povo não sossega o pito. Dá vontade no banheiro a cada 3 minutos. Tomar água a cada 2. Aí deu o intervalo, fui lá para frente. Aí eu falei: ixi, aqui o negócio muda. Aqui a conversa é outra. Porque o local exige um comportamento. Aqui na frente nada desvia sua atenção. Está focado. A gente precisa aprender isso, irmão. A gente precisa ser cuidadoso com a unção. A gente precisa ser cuidadoso com a palavra. A gente precisa ser cuidadoso com aquilo que Deus está dizendo. Você sabe que eu estava lendo um livro essa semana. E esse livro me levou a uma ministração do pastor João Roberto. E eu fui ver essa ministração. E ele falou algo que eu falei: é isso. Ele estava falando, e aí os nossos olhos, eles sempre estão naquilo que vai acontecer, não é? Nossa, Deus tem algo grande para você, coisas grandes para acontecer, o grande milagre, o grande acontecimento, a grande isso, a grande aquilo, o grande. E ele falou assim: será que talvez não é o momento da gente olhar para os detalhes? Será que talvez não seja o momento da gente valorizar as pequenas coisas? Não que a gente não possa receber, e não que a gente não possa estar de olho nas grandes coisas. Mas espera aí um pouquinho. Vamos olhar para os detalhes da nossa vida. Estamos sendo fiéis? Estamos sendo cuidadosos com aquilo que Deus está falando conosco? Eu tenho me comportado como um crente? Eu tenho vivido como um crente? Eu tenho me alegrado como um crente? Eu tenho pulado como um crente? Eu tenho dançado como um crente? Eu tenho aberto meu coração como um crente? Eu tenho ouvido a voz do Espírito Santo como um crente? O que Deus está falando? O que Deus está falando com você? Qual foi a instrução que Deus te deu essa semana que passou? Qual foi a instrução que Deus te deu hoje para esse culto? Deus falou. Talvez nós não nos atentamos, mas Deus falou. E os dias vão se passando, a vida vai se passando, e a gente vai colocando a culpa nos outros, na igreja, no pastor. Porque eu fazia isso, fica tranquilo, eu fazia isso. Eu era assim também, fica na paz. Não estou falando de você não, estou falando de mim, lembra? A gente vai colocando a culpa nos outros. Porque aquela igreja lá é assim. Mas aquele pastor é assado. Mas também você viu lá aquela outra igreja que a gente foi? Não, e você viu aquilo lá que o pastor falou? E a gente vai transferindo a nossa responsabilidade para os outros. Eu recebi uma mensagem há uns 3 meses atrás, ou
pouco mais até, 4 meses. Uma mensagem de uma pessoa que já foi aqui da igreja. Ela falou assim para mim: pastor, eu estava aqui orando e eu me lembro do desejo do Senhor, e eu sei que o Senhor tem a força, a habilidade de trabalhar com as obras sociais. E o Senhor deveria investir nisso, né? Fazer isso. E eu recebi aquela mensagem, li e falei: pai do céu, o que eu respondo, né? A minha ideia, na minha cabeça, veio assim, realmente, Deus fala comigo a respeito de obras sociais, mas eu estou esperando o povo se levantar para me ajudar, porque aqueles que podem, aqueles que deveriam se envolver, estão ocupados com outras coisas. Eu escrevi, mas não mandei. Escrevi, mas não mandei. Mas eu pergunto: será que nós não deveríamos estar comprometidos com Deus, ao ponto de realmente respondermos a Ele com a expectativa que Ele espera? Será que nós não estamos ocupados demais com outras coisas e não estamos olhando para Deus, ouvindo Deus, permitindo que Deus toque nossas vidas, permitindo que haja uma mudança, uma transformação dentro de nós, ao ponto de realmente nós pegarmos a nossa cruz e seguirmos Ele? Porque a Bíblia é clara a respeito de tomar a nossa cruz e seguirmos Ele. Quando eu decidi que eu iria realmente entrar para essa coisa de crente, falei: então tá, então é para ser crente? Então, crente é crente. Crente não bebe, não fuma, não dança colado. Crente abre mão de algumas coisas. Crente tem que ter vida de crente. Tem que andar com crente, tem que cheirar crente. Tem que pôr a Bíblia do braço. E tem que viver aquilo que a palavra diz. Eu falei: então, falei para a Márcia: é isso? É isso aqui? Não tem problema não, mas nós vamos viver isso aqui. E dentro de mim virou uma chave, amado. Virou uma chave. Parei de pular de galho em galho. Parei de ficar falando mal de igreja, de pastor. Parei de ficar preocupado com dízimo e oferta. Meu pastor me chamou e falou assim: então, eu estava pensando em você ficar à frente dos jovens. Você já olhou para mim, amado? Japonês? Já viu como é que japonês cria filho? O negócio é verdade. Na época eu era milico, cabelo rapado. Eu era mais magro que eu sou hoje. 5 horas da manhã eu estava na rua correndo. Márcio pegava ônibus, eu estava na rua correndo. 6 horas eu estava em volta em casa, tinha corrido 1 hora. 6h30 eu estava no quartel na educação física. Nove horas eu chegava na minha casa, tomar banho e ia atender paciente. E aí um pastor vira para você e fala assim: você vai lidar com um jovem. Espetáculo, não é lidar com um jovem? Transformei
departamento de jovens num quartel. Chegava lá, o cara tinha que prestar continência para mim, meu amigo. Batia até umas horas, até na sombra. Cu de jovens era lambada para tudo quanto é lado. O departamento de jovens tinha culto que tinha mais gente que isso aqui. Departamento de jovens. Batendo, voando pena para tudo quanto é lado. Os adolescentes pediam para ir para os cultos de jovem. E hoje? Deus continua operando da mesma forma. Deus continua ensinando e pregando da mesma forma. E Deus falou comigo: jovem responde rápido. Quanto mais você bate, mais cresce. É igual Clara. Adulto carrega um monte de coisa, fecha o coração, deixa que o sentimento atrapalhe, impede o mover do Espírito. Já participou de um culto de jovens? Os jovens estão ajoelhados, se entregam. Jovem não tem restrição. A gente faz um louvor aqui, as pessoas estão assim, ó. Como eu disse, isso mostra o nosso coração. Isso mostra o nosso desejo de estar com Deus. Quando Pedro negou Jesus, lembra que Pedro negou Jesus? Pedro negou Jesus. E aí ele foi para um local onde estavam aqueles que não faziam parte do povo de Deus. E eles fizeram uma fogueira e Pedro se juntou a eles. O que aconteceu naquele momento? As pessoas olharam para Pedro e falaram o quê? Eu acho que você está no povo errado. Você parece com ele. Não foi isso? Agora Pedro estava com o coração apertado, porque ele havia negado Jesus. Ele estava entristecido. Ele se junta com o povo, nega Jesus, o galo canta, e aí as coisas ficam ruins para o lado de Pedro. Não é verdade? É ou não é? Mas um pouco mais na frente, você está vendo Pedro pregando a palavra, salvando mais de 3.000 pessoas. Pouco antes disso acontecer, Pedro havia sido preso. Pedro é preso, depois ele é liberto, e ele vai se encontrar com a igreja. A igreja ora, as paredes tremem, e Pedro sai, prega a palavra, 3.000 pessoas são salvas. Note que da primeira vez Pedro se junta com um povo que não era o povo dele. Não deu muito certo. E como eu disse, às vezes a gente fica pulando de galho em galho,
na expectativa que aquele povo seja o povo certo. Esse povo aqui é o povo, esse povo aqui. Não, amado, você é diferente de tudo que está no mundo. E quando você se encontra com o povo certo, é como se houvesse um encaixe. Agora, você já encontrou o seu povo? Você já se achou no meio do povo? Ou a gente está testando o povo? Vamos ver esse povo aqui, agora vamos ver aquele outro povo ali, agora aquele outro povo lá, agora aquele outro povo lá. Eu vou te dizer, amado, se você anda perambulando pelos lugares, você nunca vai criar raiz. E quem não cria raiz não cresce. Você já viu uma planta que é plantada hoje, tira, depois planta em outro lugar, tira, é plantada, ela continua a crescer? Não, ela morre. E o problema não está na terra. O problema está na gente mesmo, porque a gente fica constantemente sendo arrancado e sendo plantado em vários locais. A gente não se decide o que a gente quer. Uma hora a gente acredita, outra hora a gente não acredita. Uma hora a gente quer, outra hora a gente não quer. Uma hora eu vou casar, uma hora eu não vou. Uma hora eu vou subir, outra hora eu vou descer. Uma hora eu vou para um lado, outra hora eu vou para o outro lado. Não tem como, amado. Nós crescemos, nós nos desenvolvemos, vivendo em dúvida. Nós estamos aqui ensinando a palavra, mostrando para você um caminho. E como eu te disse já várias e várias vezes, um pastoreio, ele serve para ensinar a palavra. Ele vai chamar a sua atenção para que você possa se encontrar com Deus. É você que se encontra com Ele. Eu já tive o meu encontro. E a cada momento que você está ensinando a palavra, a expectativa é que o povo viva a palavra, é que o povo se ajuste à palavra, é que o povo se atente à palavra, é que o povo abra o coração para a palavra, é para que o povo se molde à palavra, porque se não houver essa mudança, a gente vai ficar perambulando por aí. Uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou ali, outra hora eu estou para lá. As coisas não acontecem, as coisas não acontecem. Nós estamos falando sobre cuidar de pessoas. E o cuidar de pessoas, ele acontece quando você se permite ser cuidado. Esse é o primeiro ponto. Para que a gente cuide das pessoas, é necessário que você acate ou ouça aquilo que está sendo ensinado. Não tem como cuidar das pessoas sem que haja esse zelo de ensino da palavra. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você abrir o seu coração para aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo dito. Eu ouço, recebo o ensino, isso cai no meu coração, eu vou praticar aquilo que eu estou sendo ensinado, os meus olhos começam a se abrir, outras necessidades começam a surgir. Nós temos grupos pequenos para que você se aproxime
e para que você possa receber a palavra de forma um pouco mais específica, um pouco mais cuidadosa, para que você tire suas dúvidas, para que seus olhos sejam ainda mais abertos, para que você sinta ainda mais cuidada, porque o objetivo, amado, não é que você fique perambulando por aí, sendo arrancado e plantado, mas é que você possa de alguma forma ser nutrido por algo que vai gerar crescimento. Isso vai muito além, amado, de gostar ou não gostar. Essa é uma decisão tomada no nosso coração, de querer crescer e avançar diante daquilo que Deus tem de objetivo para a sua vida. Nós lidamos com a vida das pessoas aqui, amado. Nós ensinamos as pessoas. Seria muito hipócrita da nossa parte querer ensinar algo para você e não viver. O nosso zelo, o nosso cuidado é que nós possamos viver de acordo com a palavra, e que o ensino saia de acordo com aquilo que você está vendo e ouvindo, para que você possa praticar e crescer. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. Nada além disso. Não estou interessado no seu dinheiro, não estou interessado na sua casa, não estou interessado em que carro você tem, não estou interessado onde você mora, não estou interessado em que país você vive. Eu estou cumprindo um chamado. Eu estou pregando a palavra, ensinando um povo que tem que ser cooperador de Cristo, um povo que tem que se parecer com Cristo, um povo que tem que ser santo como Cristo, que tem que ter cheiro de Cristo, tem que ter cara de Cristo, tem que andar como Cristo, tem que viver pela fé. Tem que aprender a superar os problemas, tem que enfrentar Satanás. Nós entramos na igreja e as pessoas estão assim. Deus se manifesta onde Ele é desejado. Se você não desejar, nada vai acontecer. Aliás, talvez, e eu vou falar da minha vida de novo, naquele tempo, em que eu vivia lá atrás, as coisas não aconteciam. Não aconteciam. Eu tinha 2 empregos. A Márcia tinha 1 emprego. Nós tínhamos 3 empregos. Bons. Não é empreguinho não, é emprego. Bom dinheiro. A gente andava com um carro velho, nunca tinha dinheiro, morava pagando barato, vivia brigando, as coisas não davam certo. E nós decidimos, nós não queremos mais viver essa vida. Não, eu não nasci para isso. E nós decidimos permitir com que a palavra tocasse nossa vida. Você acha que a gente não tinha questionamento? Tinha também, amado. Tinha também. Será que Adão tinha umbigo? Brincadeira. Mas nós tínhamos questionamentos também. Nós não conhecíamos também sobre doutrina. Nós também tínhamos medo de colocar os pés onde para nós não era muito claro. Mas aos poucos,
nós fomos permitindo que a verdade da palavra fosse tocando nosso coração. Lembra do sujo, que aos poucos que você derrama a água limpa, vai clareando o copo? É assim que funciona. Talvez você seja questionador, porque você tem um chamado, talvez você seja um mestre, e talvez você precise aprender da palavra para ensinar os outros. Mas enquanto a gente viver com o coração fechado, nada vai acontecer, mano. A gente vai continuar a viver amargurado, triste, desamparado. Porque quem vive sem Deus vive assim, triste, amargurado e desamparado. Pode até uma coisinha dar certo aqui, outra coisinha dar certo ali. Você ganha um dinheirinho aqui, ganha outro dinheirinho ali, e assim vai a vida. Mas a vida não é isso não, mano. A vida não é feita disso não. O dinheiro vai ficar, sua casa vai ficar, seu carro vai ficar. E até que ponto nós estamos sendo verdadeiros com Deus? Até que ponto nós estamos sendo verdadeiros com Deus? Até que ponto nós estamos realmente com o coração envolvido? Até que ponto eu estou realmente dentro de uma igreja com o coração disponível para receber um ensino, e esse ensino vir sobre a minha vida e provocar algum tipo de mudança em mim? Até que ponto, amado, eu estou permitindo isso acontecer? Qual é o nível de permissão que eu estou dando ao Espírito Santo sobre a minha própria vida? Não se trata da vida do outro, se trata da sua vida. O quanto de ensino da palavra já chegou aos teus ouvidos, e isso promoveu algo de diferente sobre você? Ah, pastor, tem 4 anos e meio que o senhor está aqui, né? 4 anos e meio que o senhor está aqui. Tem gente que continua do mesmo jeito, com os mesmos problemas. São os mesmos problemas, os mesmos. Muda o problema, pelo menos fica mais divertido para a gente. Mas são os mesmos. Aí pastor, eu acabei de chegar na igreja. Glória a Deus, irmão. Seja bem-vindo. Eu vou te dizer, põe a mochila e vamos embora. A palavra precisa tocar a nossa vida. A palavra precisa provocar mudança em nós. Pelo menos fazer a gente pensar um pouquinho. Afinal, você é um ser pensante, inteligente. A gente, pelo menos um pouquinho, a gente deve raciocinar, um pouquinho que seja. E a gente deve chegar num ponto de dizer assim: bom, peraí, esse lugar aqui realmente eu preciso mexer. E à medida que eu mexo, à medida que eu destampo, Deus trata. Deus coloca pessoas. Deus coloca pessoas no seu caminho que vão poder de alguma forma te auxiliar. Deus coloca palavras na boca de pessoas que você menos espera. Deus faz chegar às suas mãos coisas que vão tocar seu coração, para trazer luz para você sobre aquele assunto. De repente alguém ministra sobre aquilo, seus olhos começam a se abrir, porque você permitiu que o Espírito Santo tocasse em áreas que precisavam ser ajustadas.
E é assim com todo mundo, amado. É assim com todo mundo. Todos nós. E quanto mais a gente permite que o Espírito Santo atue sobre as nossas vidas, nós estamos saindo do natural e vindo para o espiritual. A gente permite que a ação do Espírito venha sobre as nossas vidas, toque a nossa vida e as coisas começam a ser ajustadas. Talvez seja seu casamento, talvez seja suas finanças, talvez seja sua mente, talvez seja a sua família, seus filhos, sua casa. E o desejo de Deus é alcançar as nossas vidas. Se o pastor deseja, imagina Deus. Eu quero encerrar essas 3 ministrações. E eu quero chamar a sua atenção àquilo que nós como igreja precisamos estar atentos. Nós como igreja precisamos olhar para a palavra, ao ponto dessa palavra tocar as nossas vidas e nos mudar. Porque, como eu já disse, Jesus está voltando, e Ele vem buscar uma igreja santa e imaculada. Mas acima de tudo, Ele vem, e nós, eu acredito que nós desejamos ouvir de Deus: servo bom e fiel. Eu não quero, amado, como eu disse, ser pego aqui fora da vontade de Deus. Eu não quero aqui ser pego como servo mau e negligente. Eu não quero aqui ser parado por situações cotidianas, por pessoas, porque falou, porque não falou, porque viu, porque não viu. Eu não quero ser parado por esse tipo de coisa. Eu não posso ser um pastor carnal, ao ponto de permitir que as obras da carne me parem. Eu preciso me atentar àquilo que Deus deseja da minha vida. E à medida que os meus olhos se abrem para aquilo que Deus quer da minha vida, e que eu coloco isso em movimento, o meu desejo é, no dia do juízo, encontrar Jesus e Ele dizer para mim: servo bom e fiel. Multiplicou. Te dei 2, multiplicou para 4. Glória a Deus. Te dei meio, multiplicou para 1. Show. Está valendo. Só não quero enterrar. Só não quero enterrar. Porque, como eu disse, anos atrás, eu enterrava meu talento, preocupado com os outros, olhando para a vida dos outros, questionando os outros, achando ruim com os outros. E quando eu entendi que os outros são os outros e que eu sou eu, e que eu ia dar conta daquilo que Deus confiou a mim, eu falei: epa, peraí, eu não posso permitir que os outros me atrapalhem. Eu vou viver aquilo que Deus tem para mim. Desperta, igreja. Desperta, crente. Crente, por favor, abra seus olhos. Crente, por favor, dê atenção ao Espírito Santo. Crente, por favor, se você ouvir a voz do Espírito Santo, abra seu coração.
não seja negligente, mas seja operoso praticante da palavra. Sabe o que é interessante? Que quando a igreja estava reunida, havia manifestação dos dons. A igreja reunida, havia manifestação dos dons. Nós temos que vir com essa expectativa. A palavra está sendo ensinada, corações estão sendo arrependidos, corações estão sendo entregues para Deus. Deus está revelando coisas para outras pessoas, Deus está ministrando outros, Deus está instruindo outros, palavras proféticas estão sendo liberadas, e os dons estão operando. Um ajuntamento santo dos filhos de Deus, que desejam ver a manifestação do poder de Deus. Você acha que Deus não deseja se manifestar? Claro que deseja. Agora, a manifestação de Deus hoje na terra não passa por nós? Passa ou não passa? Passa. Nós somos o canal hoje, amado. O poder do Espírito habita em nós. Então nós temos que manifestar o poder de Deus. Mas não vai ser com a mão no bolso, nem vai ser pulando de galho em galho, nem vai ser agindo de qualquer maneira diante de Deus. Não. Tem que haver arrependimento, tem que haver entrega, tem que haver santificação, tem que haver comunhão, tem que haver entrega, fidelidade, amor. Sem isso, você pode se sentar um pouquinho? Eu queria fazer algo. Não, apaga as luzes. Não dispersa não, por favor. Não dispersa não. Eu queria orar por você. Ore em outras línguas. Feche seus olhos. Nós vamos mover o Espírito.